Ele hoje vai estar ministrando a palavra do céu aos nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Eu acho muito bonito esse testemunho, porque essa oração eu também já fiz. Só que eu ganhei uma irmãzinha. É muito linda, porém eu estou com muita saudade dela. Vai fazer 5 anos que a gente está longe um do outro. Mas Deus me deu ela e eu amo demais, viu? Então conte esse testemunho, viu? Quero falar um pouco para os irmãos hoje, né, sobre uma vida com Deus. E uma coisa que eu achei muito interessante hoje aqui, que é tão lindo o jeito que Deus vai falando, né? Porque eu vou falar um pouco hoje sobre a intimidade e a conectividade com o Espírito Santo de Deus. E hoje aqui, desde o princípio, né, desde a oração da irmã, ela falou que tem hora que a gente precisa de ir ao pó da terra para poder termos essa intimidade. Quando veio falar do louvor, o irmão cantou sobre uma fonte de água viva. E agora eu vou dar sequência a essa palavra. Então é tão lindo quanto o jeito que Deus vai operando. E eu convido os irmãos para abrir a Bíblia, então, em João 16, 7. Eu acho, enquanto os irmãos vão abrindo, quando eu fui preparar essa mensagem, eu preparei essa mensagem em abril, irmãos. Estava pressuposto o pastor me dar uma oportunidade. E ele foi me dar essa oportunidade agora, então sou muito grato a isso. Muito grato ao pastor Douglas, né, por ter me dado essa oportunidade, por ter confiado em mim, ter deixado Deus usar para poder confiar em mim, o pastor Daniel. E eu quero que os irmãos saibam que essa mensagem, eu já tentei preparar ela e não consegui. Mas, por fim, o Espírito Santo de Deus preparou para que possa estar tocando o coração de vocês hoje. E a mensagem diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Amém. Pode se assentar, irmãos. Então essa mensagem, quando a gente fala de Espírito Santo de Deus, ela vai abranger muitos temas, e tem muitas maneiras de a gente começar. Só que o tema que eu trouxe para essa mensagem, quando eu pedi a Deus justamente essa mensagem, não é simplesmente conectividade. Eu trouxe o tema de conectividade. Conecte o seu espírito às suas atividades e se torne um influenciador e não o influenciado. Por que eu quis dizer um influenciador e não influenciado? A princípio, quando Deus me falou dessa mensagem, Ele quis me retratar como é que a gente hoje em dia é influenciado pelas coisas que a gente vê. A gente vive num mundo de tecnologia. Então, muitas coisas voltadas à tecnologia, facilmente, ela entra em nossas vidas. Facilmente a gente é persuadido por aquelas coisas. Porém, nós que cremos num Deus vivo, a nossa influência não tem que ser de algo que seja palpável pelo homem, mas sim de algo que venha do Espírito Santo de Deus. Então, se a gente for voltar para a Bíblia, a gente tem muitos exemplos de pessoas que se conectaram a esse ser, conectaram ao Espírito Santo de Deus, conectaram ao Espírito de Deus. Então, se a gente for pegar a história de Jó, ele representa uma fé inabalável. Ele apresenta uma santidade perante a Deus. Por quê? Por mais que julgassem Jó, ele permaneceu com essa fé inabalável. Então, para a gente permanecer com essa fé inabalável, não é simplesmente você chegar do dia para a noite e falar assim, eu tenho fé. Mas é muito fácil falar de fé quando ela não é aplicada. Então, quero que vocês voltem o olhar hoje para o Espírito Santo de Deus, nas coisas que você aplica do Espírito Santo de Deus para a sua vida. Não simplesmente nas coisas que você fala do Espírito Santo de Deus, mas nas coisas que você aplica na sua vida de acordo com o Espírito Santo de Deus. Quando você pega a história de Moisés, ele liderou o povo para sair do Egito. Só que quando você fala de Moisés liderar um povo, o que ele falou para Deus? Senhor, eu não consigo. Ele não tinha essa capacidade na visão dele para liderar o povo, porque ele não sabia nem falar direito. Era uma pessoa, pelo que dá para entender, simples. Porém, Deus o instruiu a liderar o povo de Israel, uma nação santa, para poder sair do Egito. Quando você pega a história de Davi, ele foi um homem que acaba gerando muitas discussões
sobre como que Davi chegou na sua intimidade com Deus. Porém, Davi ele foi um homem segundo o coração de Deus. O homem que buscou intimidade com Deus. Então, quando você fala de Davi, você vê uma pessoa que tem muito arrependimento. Por que esse arrependimento? Justamente porque para você ter essa intimidade com o Espírito Santo de Deus, tem hora você vai estar puro de muitas coisas, não, impuro por causa de muitas coisas, e o Espírito Santo de Deus ele não vai habitar nesse coração impuro. Ele precisa com que a gente se limpe mais, para que possa chegar diante dele e ter essa intimidade com ele. Então peço aos irmãos hoje que, ao longo dessa mensagem, vai pensando o que você faz que retira essa presença do Espírito Santo de Deus na sua vida e o que você precisa fazer para que esse Espírito Santo de Deus possa ter mais intimidade com você. Justamente essas coisas, essa fé inabalável, esse espírito de intimidade. Mas o que eu vou focar mais hoje não é a história de Davi, nem de Moisés, por mais que seja uma história muito importante. Eu quero focar um pouco na história de Daniel, porque Daniel, ele viveu um processo que muitas pessoas talvez não teriam essa coragem. Por quê? Porque quando você trata de Daniel, ele foi escolhido, né, porque ele era uma pessoa muito sábia já. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele foi escolhido pelo rei pela sua sabedoria. Só que uma coisa interessante, que quando ele foi escolhido não simplesmente para já reinar ou algo do tipo, ou então para viver uma vida sofrida. Ele foi escolhido pelo rei justamente para poder passar por um processo de aprendizado, para poder ser o conselheiro do rei. Só que nesse processo de aprendizado, ele tinha que, em partes, negar a sua fé. Por que negar a sua fé? Ele tinha que comer de manjares do rei e alimentos do rei, que não era voltado ao mundo do cristão. Por quê? Porque eram oferendas a outros deuses, que muitas das vezes era oferecido para eles. Então imagina você que vive no mundo espiritual, que crê no Deus que a gente crê, do nada você largando tudo que você acredita e se alimentando de coisas que não provêm do mesmo Espírito que habita em você. Só que uma coisa é fácil a gente falar isso, quando a gente não está numa situação que nem Daniel, que ele já tinha de tudo. É como se fosse uma ostentação da época. Você imagina no lugar de Daniel, você está num lugar onde você come a comida do rei, sentado na mesa do rei, se alimentando com o rei, você vai ligar para a espiritualidade, para Deus? Muitas pessoas pensariam assim. Porém, Daniel ele permaneceu firme perante Deus e não voltou os seus olhos para as coisas do mundo, mas sim ele se manteve fiel à palavra de Deus. Ele se manteve fiel. Por quê? Porque ele sabia no Deus que ele cria. Ele sabia no Deus que estava o abençoando. Ele sabia no Deus que tinha colocado ele justamente ali e o propósito de Deus para a vida dele. E Deus o honrou ele por isso. Por quê? Quando ele decide não comer aquele alimento, ele fala para o soldado, e o soldado fala assim, mas se eu fizer isso, o rei vai me matar. E aí Deus induziu, olha como é que a Espírito Santo de Deus ele age. Ele induziu o soldado a liberar eles, a fazer um plano que era de Deus para a vida deles. Então olha para vocês ver como é que o Espírito Santo de Deus age. Ele deu essa ideia a Daniel e o Espírito Santo o instruiu para que o guarda pudesse liberar ele a comer simplesmente legumes e não comer desses alimentos que era consagrado a outros deuses. E então Daniel, o que ele consegue com isso? Ele consegue sabedoria 10 vezes mais do que qualquer conselheiro, do que qualquer mago, do que qualquer astrólogo da época. Então tudo que você falasse de qualquer assunto com Daniel, ele tinha mais conhecimentos, ele tinha mais sabedoria. Só que não era simplesmente isso. Por que ele tinha essa sabedoria tão grande? Porque era algo espiritual, algo vindo diretamente de Deus para a vida dele. Então, você pega Daniel, ele era um cara que tinha um espírito de excelência. Então, quando você vai falar de Daniel, que você vai ver nas Escrituras, você vê esse espírito de excelência. Só que esse espírito de excelência, ele foi criado do dia para a noite? Não foi simplesmente criado do dia para a noite. Daniel é um cara de oração. Quando você pega nas Escrituras, você vê que Daniel orava 3 vezes ao dia. Inclusive, o único jeito com que os magos e os astrólogos encontraram para poder julgar Daniel foi justamente em cima dessa fé que ele tinha. Porque ele sabia que Daniel era um cara irrepreensível. Tudo que você fosse julgar Daniel pela sua falha, você não encontraria.
E então o que ele faz? Ele vai lá e usa justamente disso, da fé de Daniel, na intimidade que ele tinha com o Senhor, para poder incriminar Daniel. Só que olha interessante, Daniel estava na posição a princípio que ele era para ser o homem depois do rei, basicamente. Eu acho que ele era o segundo homem, o terceiro homem, se não me engano, abaixo do rei. Então ele tinha uma intimidade com o rei muito grande, ele tinha uma sabedoria muito grande, porém, do nada, devido a uma lei dessa, o rei é obrigado a deixar com que Daniel seja jogado à cova dos leões. E aí ele se encontra numa situação que ou ele nega o Deus que ele tem, ou ele nega essa intimidade que ele tem, ou então ele é jogado nas covas dos leões. Mas Daniel, ele não deixa essa intimidade de lado, porque ele sabe que o Deus que tinha colocado ele ali era o Deus que poderia tirar ele dali. Então, ao contrário do que muitos pensariam na época, ele sai dali sem nenhum danos. Por quê? Porque ele acreditava que Deus que tinha colocado ele ali, e até mesmo o rei que tinha jogado ele lá, tinha dado a ordem, tinha dado o decreto, falou: Daniel, ora para o teu Deus, para que você possa sair dali. E isso foi o que aconteceu. Só que o que tiramos de lição, né, sobre esse caso de Daniel? Porque Daniel, ele foi um cara que justamente buscou todos os conceitos e todas as coisas que fizeram com que ele tivesse essa tal intimidade com Deus. Então ele teve uma intimidade com Deus que pôde fazer com que ele conseguisse alcançar níveis de espiritualidade muito além do que as pessoas encontram hoje em dia. Então a gente, prosseguir na mensagem, entendeu por que isso foi tão importante para os dias de hoje. Eu convido os irmãos para que possam abrir em Gálatas 5, 22 e 23. Então você pega Daniel, ele foi um cara que teve frutos do Espírito Santo de Deus. Então por isso que eu acho que a mensagem que o Douglas abriu foi muito importante. Por quê? Porque Daniel, ele agiu como o Espírito Santo de Deus falou, só que aqui eu quero que os irmãos entendam que quando você está conectado ao Espírito Santo de Deus, aquilo vai gerar alguns frutos, que você vai reconhecer essas pessoas que são ligadas ao Espírito Santo de Deus e têm justamente a marca do Espírito Santo de Deus. Por quê? A gente vê o Espírito Santo de Deus, muitas das vezes, simplesmente como fogo, como houve no Holocausto. A gente vê o Espírito Santo de Deus, muitas das vezes, como que algo que chega e vai falar em línguas, ou então vai ter revelações. Só que também o Espírito Santo de Deus, você vai ver que quando, na criação do mundo, ele pairava sobre as águas. Ele pairava com mansidão. Então, nem sempre o Espírito Santo de Deus vai vir de uma forma como fogo. Às vezes, ele vai vir de uma forma mais mansa e mais serena. E aqui no capítulo 5 de Gálatas, versículo 22 e 23, vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então você pega Daniel, por mais que ele tenha sido uma pessoa muito mansa, ele exerceu esses frutos do Espírito. Você via que o Espírito Santo de Deus estava nele, porque você via esses frutos. E quando a gente está no dia a dia, você vê uma pessoa que tem a presença do Espírito Santo de Deus, é muito fácil você chegar na igreja e olhar e falar: não, aquele ali está sendo usado por Deus, ele está tendo a atitude de um servo de Deus. Só que quando você tira ele da igreja e você coloca ele perante a sociedade, como que você identifica uma pessoa que tem esses frutos do Espírito Santo de Deus? Como você identifica uma pessoa que realmente está sendo usada por Deus? É muito fácil eu chegar aqui e falar que estou sendo usado por Deus porque eu estou cantando mais bonito. Mas quando alguém pisa no meu calo, ou então me faz com que eu exerça uma função de caridade, justamente desse fruto que o pastor Douglas leu na mensagem, quando fala em Salmo. Qual é esses frutos do Espírito Santo de Deus? O que é uma pessoa caridosa para vocês? Qual é o fruto do Espírito Santo de Deus que está marcando na sua vida? Eu quero que você pense hoje qual é o fruto do Espírito Santo de Deus que faz com que você tenha essa longanimidade. Qual é esse fruto do Espírito Santo de Deus que faz com que você tenha essa caridade? É muito simples eu falar de caridade, mas não exercer essa caridade. Quando essa caridade ela não exige com que eu tire algo de mim, é muito fácil eu exercer. Quando essa caridade não exige com que o irmão que está ao meu lado
Quando ele simplesmente tem que tirar e eu não tenho que tirar nada de mim, é fácil exercer essa caridade. Agora, quando você tem que tirar algo de você para alcançar essa caridade e essa mansidão, nos dias que a gente vive hoje, quando você está de frente para um trânsito ou algo que acaba gerando a nossa ira, a gente ser essa pessoa que tem esse espírito de mansidão é muito difícil. Porque a gente vive na correria, a gente vive sempre frustrado. E poder respirar e sentir o que o Espírito Santo de Deus vai nos instruir nessas horas é muito difícil. Então, quero que leve vocês a pensar o que é esse espírito de temperança que ele fala. O que é esse espírito de amor que ele fala. Em outras versões, vai dar uma... Aqui parece que fala de uma forma simplificada. Em outras versões, fala amor, alegria, paz, longanimidade. O que seria esse amor que ele fala? Eu vejo esse amor de Deus de uma forma muito serena, de uma forma muito linda, como se fosse um amor fraternal, e justamente é isso que ele fez. Porque quando eu li lá em João, ele fala que é necessário que um vá para que o outro fique, é necessário que Jesus Cristo vá para que o Espírito Santo de Deus fique. Mas por que Deus, Jesus Cristo, por que Deus mandou seu Filho, que seria Jesus, para que fosse crucificado? Justamente uma forma de demonstrar o seu amor que ele tinha por nós, este amor fraternal, para que o Espírito Santo de Deus pudesse estar junto conosco, para que o nosso pecado fosse justificado. Então, esse amor fraternal que eu vejo aqui, eu pego de exemplo algo que aconteceu comigo, um testemunho da minha vida, que acho que é a primeira vez que eu conto isso aqui. Inclusive, na verdade, até para algumas pessoas eu sempre escondi isso, e hoje eu vou contar aqui para vocês um testemunho da minha vida. E eu quero que, antes de eu falar, que vocês entendam que quando eu preparei essa mensagem, foi uma mensagem que eu chorei muito, mas não de tristeza e nem de alegria, foi de temor a Deus, porque eu entendi a perspectiva diferente que o John pregou aqui no domingo. Eu entendi o que o pastor pregou domingo passado sobre os altares que a gente tem hora exalta, há muitas das vezes outros seres, outras coisas, agendas da gente, mas os altares que a gente tem que colocar é para o Espírito Santo de Deus. Os altares que a gente tem que erguer não é para Satanás, não é para os nossos egos, mas sim para as vontades do Espírito Santo de Deus. E as vontades que a gente tem que exercer é a vontade do Espírito Santo de Deus. Então, muitas vezes o Espírito Santo de Deus quer falar com você, ele quer ter uma nova perspectiva, um novo olhar em sua vida, mas você não está disposto a obedecer. E quando eu falo deste amor, voltando agora para o testemunho meu, quando eu era criança, meu pai passou por uma cirurgia. Ele sofria com obesidade e ele passou por uma cirurgia de redução de estômago. E aí ele naquela situação, já tinha 2 meses sem trabalhar, e foi justamente na época que surgiu a cantina na escola. Então, até então, nunca tinha tido cantina na escola. E aí eu vi aquilo e combinei com meus amiguinhos de todo mundo comprar um lanche, porque ia ser irado, um lanche muito gostoso e tudo. Então, todo mundo ia sair da cantina normal de escola, que você pegava 3 bolachinhas e um suco, e ia comer um lanche, E eu fiquei muito feliz, muito alegre com aquilo. Eu falei, rapaz, eu vou falar com meu pai que eu quero um lanchão desse aí. Então eu corri lá e falei com meu pai, pai, todo empolgado, E aí ele, foi meu filho, fala o que você quer, que você chegou tão empolgado assim na escola. Eu falei, pai, eu quero R$2,50. Porque era baratinho, hoje em dia você não compra mais não. Aí, por que foi, meu filho? Não, vai abrir uma cantina na escola, eu quero comprar um lanche e tudo, então eu quero esse dinheiro, eu quero esse dinheiro. Ele falou assim, calma, meu filho, o papai vai arrumar esse dinheiro para você. Ele esqueceu daquilo e eu também. E passou uma semana, a cantina abriu e eu estou esperando meu pai me dar o dinheiro. Ele esqueceu, Na verdade, eu não esqueci, E aí eu cheguei, pai, hoje todo mundo, pai, comeu um lanche e eu quero esse lanche, pai. Ô, meu filho, depois o papai vai ajeitar para você, preocupa não. Quando no outro dia eu cheguei, pai, me dá um dinheirinho para comprar uma bolachinha. Todo dia quer comprar uma bolachinha na escola lá, tá todo mundo comendo bolachinha, uns trenzinhos lá, você podia me dar uma bolachinha? Aí ele falou assim, ô meu filho, papai tem 2 meses sem trabalhar, o médico falou que eu não posso mais andar de moto, ele trabalhava de mototáxi,
pai está 2 meses sem trabalhar, o pai não tem condição, sua avó está ajudando o papai um pouco. E o pai não pode fazer isso por você. E aí na hora eu entendi. Você acha que eu falei para ele que não era bolacha que eu queria? Na verdade, eu não cheguei nessa parte ainda. Eu falei para ele, tá bom, pai. E eu, tipo assim, fingi que nem tinha falado. Na minha cabeça eu falei, tá bom, pai. E ele ia parar por aquilo ali. E eu saí envergonhado daquela cena, entendeu? Ele ter falado aquilo comigo. Aí quando eu acordo de manhã cedo, meu pai era uma pessoa muito influente na época, com alguns amigos que... E aí eu acordo de manhã cedo, eu vou olhar. Eu falei que isso era às 9 horas da noite. Tinha uma bolacha. E ele falou assim, aqui meu filho, a bolachinha para você levar para a escola. Papai não podia não, mas papai trabalhou a noite toda. E aí eu consegui trazer a bolacha para você. Ele tinha condição? Ele não tinha essa condição de trabalhar. Mas ele tinha esse amor fraternal. Entende? E não tinha nem lugar aberto. Mas ele tinha esse amor. Ele sabia quem podia abrir o mercado e vender essa bolacha para ele. Então, ele tinha que ficar no mínimo mais um mês parado. Entende? Mas ele teve esse amor. E esse amor que Deus tem por vocês. Então, quando você não aceita o que Deus tem, o chamado que Deus tem para a sua vida, você está negando esse amor de Deus por você. Entende? Esse amor que Deus tem por você é algo que você não consegue entender. Só um pai consegue entender quando está em uma situação que está perdendo um filho. Então, abre espaço para escutar o que o Espírito Santo de Deus tem para falar na sua vida. Abre espaço para que Deus possa tocar em seu coração. E muitas das vezes a gente tem a mania de se atarefar com muitas coisas. E quando chegar em casa cansado, quer orar de Deus de qualquer maneira, ou então quer escutar o culto de qualquer maneira. Eu tenho um hábito que tem hora, tá todo mundo cantando, e aquele hino tá louvor, tá bonito e tudo, e tá uma presença muito grande de Deus, ou então tem hora, eu tô querendo sentir essa presença de Deus, mas não tô sentindo, o que está acontecendo comigo? Aí eu paro, não canto. Eu tento escutar o Espírito Santo. Por quê? Porque Ele quer falar, só que nem sempre é da maneira que a gente quer escutar. Então a gente é tão pequenino perante Deus, e a gente quer colocar Deus na caixinha. Deus, Ele não está numa caixinha. Deus é grandioso, a gente não entende a grandiosidade de Deus. A gente tem que olhar Deus de uma outra perspectiva. E qual que é essa perspectiva? A perspectiva que Ele quer. Não é que a gente quer porque a gente é falho. Então, abre espaço para que Deus possa entrar em seu coração. E se você não sentir Deus no seu coração, eu me fiz essa pergunta esse dia também, mas Senhor, eu já estou cantando, eu já estou orando, eu já parei. Por que eu não estou sentindo a Tua presença no meu coração? Está todo mundo sentindo, olha lá como é que o irmão está cantando bonito. E eu quero sentir essa presença. E ontem, o pastor Daniel pregou uma palavra que eu achei até interessante, porque eu ia falar sobre isso. Falei, como é que Deus quer falar? Então eu até peço para os irmãos prestar muita atenção, porque o Espírito Santo de Deus quer falar com vocês. E essa mensagem está vindo muitas vezes sendo pregada. Então o Espírito Santo de Deus quer uma atitude diferente da gente. Então, eu falava com Deus e o pastor Daniel falou que justamente sobre esses altares que a gente tem que deixar para a gente poder chegar perante Deus. Muitas renúncias que a gente tem que fazer para a gente poder chegar perante esse Espírito. Então, tem muitas coisas na vida da gente que a gente tem que deixar para poder chegar perante esse Espírito. E outra coisa que Deus falou comigo, primeiro a gente vai fazer a renúncia. Primeiro vai livrar dos pecados. Outra hora é olhar Deus como Ele realmente é. Nem sempre Deus vai te dar um sentimento de alegria. E essa felicidade que Ele prega aqui. Porque nem sempre a gente é acostumado a pensar, principalmente nós brasileiros, que Deus é sentimental. O Espírito Santo de Deus ele é sentimental. Eu vou chegar, eu vou gritar e eu vou sentir a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus agir no nosso coração. Mas não é assim. Ele é real. E para você ter essa presença, você tem que ter essa caridade. Para você ter essa presença, você tem que ter essa temperança.
Não quer dizer que o irmão falou mais alto que você, ou então na tonalidade que você não gostou, que você tem que devolver na mesma tonalidade. Não quer dizer que tem alguém passando fome, mas você não gosta da cara dele, que você não vai dar um pedaço de comida. Não quer dizer que alguém te pediu uma água, mas ele ainda consegue andar. Mas ele está arrastando, mas ele consegue andar. Ele que se vira para lá. Não. Cadê a bondade no seu coração? Então, Deus, Ele tem maneiras diferentes de falar. Só que a gente tem que estar predisposto a escutar. E Ele quer falar com você essa noite. Ele quer tocar no seu coração essa noite. Ele quer que você se abra para que Ele possa agir. Uma coisa muito interessante sobre a mensagem de hoje é que você está vendo com esses bolsos aqui, né? Eu fiz esses bolsos e querendo ou não, tem muita informação nesses bolsos. Talvez eu não tenha falado tudo, algumas coisas que eu pulei. Mas quando eu cheguei para ministrar a mensagem ali, um momento antes do Douglas me chamar, eu já tinha os bolsos praticamente tudo na cabeça. Eu falei, Senhor, vou dar uma olhadinha em alguma coisa, talvez, né? Caso o esboço, cadê o esboço? Eu falei, eu não gosto de esboço para começar, né? Mas agora que eu estou com esboço, cadê esse esboço? E aí eu falei, mas Senhor, o Senhor que vai dar graça, eu quero que o Senhor haja, que seja da sua vontade. Aí na hora que eu fui pegar a Bíblia, eu achei o esboço. Não quer dizer que Ele queria que eu pregasse um esboço, mas Ele queria que eu entendesse que a mensagem é dEle e é para Ele. E Ele quer falar algo com você hoje, mas quer que você entenda que é do jeito dEle, da vontade dEle. Amém? Então peço que os irmãos venham aqui para frente para a gente estar orando. Eu já estou entrando no fim dessa mensagem. E quando vocês venham de lá para cá, eu peço que os irmãos, cada um, coloque diante de Deus qual que é o desejo dele para o coração de vocês, o que vocês querem o que o Espírito Santo de Deus quer que vocês deixem para trás. E qual que é a intimidade diferente, qual que é a atmosfera diferente, qual que é o altar diferente que Ele quer que vocês coloquem nos seus corações hoje. E enquanto os irmãos chegam, eu vou contar algo que, quando eu estava orando, Deus me revelou. Deus me revelou algo muito forte enquanto eu orava. Que eu cheguei em casa e eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor haja naquele lugar. E depois que Ele me deu o tema, eu comecei a orar em torno do tema e querendo, mas Deus, o que isso quer falar de verdade? Por que isso não é algo tão normal para a igreja? Somos uma igreja que ora muito. E Deus me revelou um demônio que ele paralisa as pessoas. E claro que enquanto eu estava preparando essa mensagem, primeiramente ela foi pregada no meu coração. Porque tem hora eu não conecto a Deus da maneira que eu deveria conectar. E eu falei com Deus, mas Senhor, por que eu não estou conectando ao Senhor, sendo que eu vou pregar sobre conectividade? Por que eu não estou influenciando essas pessoas como eu deveria influenciar? E Ele me mostrou um demônio que paralisa as pessoas. Ele fica parado do seu lado, e enquanto você está parado, você dá preguiça, você dá o cansaço, você dá desculpa que você chegou do serviço, hoje está muito cansado. E a principal área que Deus falou para mim que Ele age é em torno do celular, da conectividade das redes sociais. Então não quer dizer que Ele está querendo ter uma conectividade com você, que Satanás também não quer ter uma conectividade com você. Então a gente temos que tomar cuidado sobre essa conectividade que Satanás quer fazer nas vidas da gente. É lindo a gente falar da conectividade do Espírito Santo de Deus. Só que não quer dizer que Deus quer conectar, que Satanás também não quer conectar nas suas vidas. Então abre espaço. Outra coisa muito linda. Sabe quando começou essa conectividade? A origem dessa conectividade? Quando Jesus morreu e o véu se rasgou. Então hoje, neste momento, veja qual véu se rasgou da sua vida. E coloque diante de Deus qual véu deve se rasgar para que você chegue diante de Deus. Qual véu que você tem que rasgar hoje para que a presença de Deus prevaleça no seu coração. Então, coloque nessa oração todas essas vontades de Deus e tente olhar a Deus como Ele realmente é, como Deus quer falar com você. Amém? Grandioso Deus, querido Pai que estás no céu, eu coloco diante de Ti, ó Pai, toda essa igreja que está aqui hoje, rasgando o seu coração, retirando o véu,
colocando, ó Pai, diante de Ti todos os seus desejos, todas as suas vontades, tudo aquilo, ó Pai, que afasta do Senhor a presença do Espírito Santo de Deus, ó Pai. Então faça, ó Pai, que caia aqui hoje, ó Pai, sobre cada um que está aqui, a presença do Espírito Santo de Deus. A presença do Espírito Santo de Deus de uma forma genuína, ó Pai. Dê a cada um, ó Pai, que do Espírito, ó Pai, de excelência que foi dada a Daniel. Dê a cada um, ó Pai querido, a fé, ó Pai, que teve em Jó. Dê a cada um, ó Pai querido, o espírito de mansidão, ó Pai. Dê a cada um o espírito de temperância. Faça, ó Pai, que possamos abrir os olhos, ó Pai, retirar as escamas dos nossos olhos, ó Pai, para enxergarmos o que afasta-nos, ó Pai, da presença do Senhor. O que afasta, ó Pai, cada um que está aqui, ó Pai, da presença do Senhor, de uma forma genuína, de uma forma, ó Pai querido, que possa enxergar as suas obras nas nossas vidas. Que possamos enxergar, ó Pai, que do agir do Senhor, ó Pai, em nossas vidas. Que possamos enxergar, ó Pai querido, as suas obras nas nossas vidas, em nossas atitudes. Que onde quer que chegarmos, ó Pai, seja na nossa companhia de trabalho, seja nos nossos lares, seja na igreja, ó Pai, que possamos pregar a Tua palavra simplesmente com as nossas atitudes, ó Pai. Que as palavras nem precisam ser ditas, somente pelos nossos atos, ó Pai, nós sentiremos a presença do Teu Espírito, a presença daquele que é separado por Ti, ó Pai. Então abençoe o Teu povo, ó Pai, com o Teu Espírito, ó Deus. Aleluias. Então aqui hoje, nessa noite, irmãos, que possamos sair daqui diferente, de uma forma diferente. E possamos entregar a Deus de uma forma diferente. Amém? Eu agradeço pela oportunidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do diácono Ítalo, pela mensagem que ele ministrou. Mas enquanto ele ministrava, o Senhor estava movendo ali. Eu não sei se você sentiu aí o que eu estou sentindo aqui, mas o Espírito Santo aprovou hoje vir de uma forma diferente. Aleluia. Ele aprovou hoje vir nos conscientizar. Pode ficar aqui comigo, mas nos conscientizar e trazer uma mensagem muito forte, que é a prática dos frutos, que é como que eu apareço lá fora, se realmente eu sou uma pessoa que eu demonstro o amor de Deus, se existe alegria no meu coração, se há paz no meu espírito, se há longanimidade, se há benignidade, se há bondade, se tem mansidão na minha vida, se tem domínio próprio. E é interessante porque ele falou sobre Daniel e, irmãos, Daniel ele rejeitou todos os manjares do rei. E quando ele rejeita tudo aquilo ali, o que está representando ali é que ele preferiu o Senhor. Ele rejeitou tudo que o reinado, tudo que aquele local podia oferecer para ele, para que ele pudesse ter mais do Senhor. E quando o Ítalo fez uma pergunta aqui, o Espírito Santo de Deus me soou muito forte ao meu coração ali. O que você precisa deixar hoje para que você venha obter essa conectividade com o Espírito Santo? Aonde você está conectado que impede você de estar conectado com o Espírito Santo? Ou melhor, aonde você precisa hoje desconectar para que o Espírito Santo possa desenvolver essa conectividade com você? Nós temos vivido uma vida muito corrida, irmão. Nós temos vivido uma vida muito acelerada. Nós temos feito alguns objetivos e traçado alguns planos na nossa vida que, eu vou te ser honesto, às vezes eu penso que Deus olha para nós e fala assim: olha, quão ousado é essa pessoa. Você corre muito atrás, muito mais do que aquilo que você realmente precisa para viver. Você busca muito mais do que você nem sabe se você vai um dia conseguir desfrutar. E eu tenho para mim que hoje o Espírito Santo nos trouxe essa tranquilidade aqui para poder tirar um momento para refletir. O que está fazendo você estar desconectado do Espírito Santo de Deus? A Bíblia fala que nós não devemos afastar o Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala que nós não devemos banir o Espírito Santo de Deus das nossas vidas. E muitas das vezes nós banimos Ele, nós proibimos Ele. Quando o irmão Ítalo disse que às vezes nós não ouvimos a voz do Espírito Santo porque queremos que Ele
entre na nossa sintonia e que Ele fale conosco dentro da nossa sintonia, dentro do seu ritmo. Você quer colocar o Espírito Santo e Deus no seu ritmo, na sua velocidade, do jeito que você faz as coisas e do jeito que você acha que é certo. E o Espírito Santo hoje está trazendo um wake-up call, Ele está trazendo uma ligação para você acordar e falar: ups, eu estou nessa sintonia. E eu preciso que você se conecte na sintonia em que eu estou operando. Deus tem um ritmo, querido. Igual o irmão está tocando o violão aqui, Deus, Ele tem um ritmo. O Espírito Santo de Deus, Ele tem um ritmo no qual Ele está operando. Mas nós estamos operando e vivendo uma vida no nosso próprio ritmo. E o Senhor hoje está falando assim: da onde você precisa se desconectar para você estar conectado comigo? O que você precisa entregar nesse altar aqui hoje, querido? O que você precisa deixar aqui nesse altar? É o seu orgulho? É a sua falta de temperança? É a falta de mansidão? É o agito do seu dia? É a velocidade que você opera? Cada um de nós aqui temos uma velocidade. Você opera numa velocidade que é igual aquele rapaz que falava: é numa velocidade. E olha, você está perdendo o Espírito Santo por causa da sua velocidade, ó. Às vezes temos tanta velocidade que estamos habituados a ouvir o Espírito Santo só na correria, só na voz alta. Estamos habituados a ouvir o Espírito Santo só de uma forma de agir, mas hoje a gente está falando: opa, espera aqui, eu tenho outros espíritos, eu tenho uma velocidade diferente, eu tenho um ritmo diferente. E eu quero orar com você nessa noite. Eu sei que o irmão Ítalo já orou, eu quero fazer mais uma oração. Eu quero me arrepender diante do Senhor pela minha velocidade, pelo meu modo de ser. Eu não sei se você entendeu a mensagem aqui nessa noite, mas o que foi dito aqui é que o Espírito Santo está querendo conectar conosco. E maybe, eu só quero sugerir que talvez ele esteja tendo uma dificuldade de conectar conosco, não porque ele não quer essa conexão, mas por causa do sistema que nós já bolamos, o padrão, aqui essa é a palavra, o padrão de vida que nós já temos. O padrão corrido, a situação que nós vivemos, irmãos, cada um de nós estipulamos padrões para a nossa vida. Um dia o Senhor falou comigo: quebra o seu padrão e estabelece o meu. Porque no seu padrão tem tudo que você precisa fazer, menos o seu momento de oração. No seu padrão tem tudo que você precisa fazer, menos a sua leitura bíblica. No seu padrão tem tudo o que você já estipulou, os bens que você quer ganhar, quanto de dinheiro você quer levar para o Brasil, quando se aposentar, seu sistema de aposentadoria, seus investimentos, as suas moedas digitais, etc, 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 etc. E o Espírito Santo vai dizer: eu só quero um tempo com você. Eu só quero um momento com você, porque se você me der esse momento, eu mudo a sua vida. Se você me der esse momento, eu mudo a sua história. Se você me der esse momento, eu entro no seu coração aí hoje, eu transformo tudo isso aí que você está se questionando dentro de você. Eu mudo isso aí. Eu tenho poder para mudar, eu tenho poder para transformar. Eu tenho poder para entrar nessa casa, nesse casamento, no relacionamento com os filhos. Eu tenho poder para fazer isso. E a outra coisa que ele falou que foi muito interessante, que é o amor de Deus. Irmão, deixa eu te dizer algo. Talvez você não parou para pensar isso. Deus te ama tanto. Deus te ama tanto. Deus te ama tanto. Deus te ama tanto, 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 que Ele deu o Filho dele, o unigênito, para morrer lá na cruz do Calvário para te alcançar. Talvez o seu plano nem era estar dentro dessa igreja hoje. Talvez o seu plano dentro do seu schedule, na correria da sua vida, mas Deus te trouxe aqui hoje porque Ele te ama de tal maneira que Ele deu Jesus para morrer lá na cruz do Calvário para te alcançar. E hoje Ele está parando o seu ritmo, Ele está parando o seu schedule, Ele está parando o seu sistema operacional, Ele está parando o seu padrão para falar: olha, eu preciso de um tempo contigo. Irmão, eu não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo, mas dentro do meu coração é como se o Espírito Santo estivesse falando assim: eu só preciso de um tempo contigo. E se você me der esse tempo, eu vou realizar. Aleluia. E quando ele falava de amor, o Senhor me levou na passagem em Coríntios, onde fala: olha, agora pois permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três permanecem. Porém, o mais importante desses três é o amor. Aleluia. O Espírito Santo está aqui hoje, irmão. E eu estou aqui, talvez você pense que eu estou tentando entender o culto, mas eu não estou, só estou tentando entender onde ele está querendo ir.
o que Ele está querendo fazer, aleluia. O Senhor parou o seu schedule hoje, o Espírito Santo parou o seu schedule para falar assim: olha, eu estou querendo um tempo com você. A questão é, e a pergunta é, se você quer desconectar da onde você está, da velocidade que você está operando, do padrão de vida que você está levando, e dar um tempo para Ele aqui hoje. Aleluia. Para quem puder, vem mais para frente aqui. Quem precisar ficar sentado não tem problema, mas se você puder, vem mais para frente. Aleluia, Jesus. Aleluia. Enquanto eu oro, você pode fazer a sua oração individual. Depois nós vamos orar junto, mas faz a sua oração individual aí, você e Deus. Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra nessa noite, Pai. Muito obrigado pelo Teu amor, Senhor, pelo Teu cuidado, Senhor. Senhor, muito obrigado porque hoje o Senhor, Pai, colocou o pé no freio. Muito obrigado porque hoje o Senhor chamou a nossa atenção, Pai. Muito obrigado, Espírito Santo, porque hoje foi uma mensagem muito clara da parte do Senhor, muito objetiva, Pai, e muito simples e eficaz. O Senhor está buscando um tempo conosco. O Senhor está buscando um tempo no nosso dia a dia, um tempo no nosso coração, um tempo no nosso schedule. Espírito Santo, eu me arrependo hoje aqui, Senhor, diante do Teu altar. Eu me arrependo, Senhor, pelas vezes que a correria do meu dia, Pai, não me permitiu ter um tempo contigo. Eu me arrependo, Senhor, porque o Senhor está clamando pela minha atenção, mas eu estou focado, Senhor, nas coisas do meu dia a dia, Pai. Senhor, eu me arrependo, Senhor, pelas vezes que eu não dei atenção à sua voz. Eu me arrependo, Senhor, pelas vezes que o Senhor até falou no meu ouvido, mas eu não parei o meu dia, eu não parei o que eu estava fazendo, eu apenas ignorei a sua voz. Eu me arrependo, Senhor, pelos momentos que eu retive o Teu Espírito, Pai, e eu bloqueei o Teu agir, Senhor. Pai, eu vou diante da corte celestial agora, Pai, em arrependimento, Senhor. Senhor, eu entendi agora a sua mensagem, Pai, o Teu coração, Pai. Senhor, eu entendi o que o Senhor está falando com a igreja nessa noite, Senhor. Porque no Teu coração, Deus, o Senhor precisa de uma conectividade, Senhor, um pouco maior, um pouco mais intensa, Senhor. O Senhor está buscando a conectividade, Senhor, onde o Senhor possa falar e nós possamos ouvir e atender a Tua voz, Pai. Senhor, nós vamos diante da corte celestial hoje, Pai, e nós nos arrependemos, ó Deus. Senhor Jesus, eu clamo também nesse momento agora, Senhor, me ajuda a deixar aquilo que eu preciso deixar. Se você quiser, faça essa oração após mim. Senhor Jesus, me ajuda a deixar aquilo que eu preciso deixar. Espírito Santo, me ajuda a desconectar daquilo que eu preciso desconectar. Senhor, nessa noite eu me coloco diante da Tua presença e eu te peço, Espírito Santo de Deus, toma o Teu lugar, estabeleça o Teu altar na minha vida, estabeleça o Teu padrão, o Teu ritmo, a Tua velocidade. Espírito Santo de Deus, limpa os meus ouvidos agora, limpa os meus ouvidos agora, para que eu possa ouvir a Tua voz, e quando o Senhor falar, me dar a habilidade de parar aquilo que eu estiver fazendo e dar atenção à Tua voz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. 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 Senhor, o Teu amor é tão lindo. O Teu amor é tão lindo, Senhor. O Teu amor é tão lindo, Senhor. O Teu amor é tão lindo, Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Deixou o céu para buscar-me. Tenha o seu tempo com o Senhor nesse momento. Veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão lindo esse homem é,
Ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó quão lindo esse nome é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Querido, você sabe qual é a função do Espírito Santo no plano da salvação? Você sabe qual é a função do Espírito Santo no plano da salvação? Depois que nós aceitamos a Jesus, é a função do Espírito Santo todo o projeto de regeneração dentro de nós. E se Ele está nos alertando hoje que Ele precisa de mais tempo conosco, o que Ele está dizendo é que existe um processo de regeneração acontecendo dentro de você, and He just need a little bit more of time. Ele só precisa um pouquinho mais de tempo. Ele só precisa de um pouquinho mais de tempo dentro de você. Aleluia, para Ele poder concluir a obra que Ele está realizando. A obra é do Senhor. É Ele que realiza essa obra. E se o Espírito Santo de Deus está te pedindo mais tempo, dá para Ele esse tempo, querido. Aleluia, dá para Ele esse tempo, que as promessas do Senhor vão acontecer na sua vida. Dá para Ele esse tempo, que você vai ver os milagres acontecendo na sua vida. Dá para Ele esse tempo, querido. Eu não posso deixar de terminar essa mensagem hoje e perguntar se tem alguém aqui no nosso meio que ainda não aceitou Jesus. Tem alguém no nosso meio que ainda não aceitou Jesus e você gostaria de aceitar a Jesus hoje? O Senhor te amou de tal maneira que Ele deu o Filho dele unigênito para morrer lá na cruz do Calvário. E eu preciso abrir um momento no culto de hoje e perguntar se você quer aceitar Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Talvez você ainda não fez isso e hoje o Senhor está te dando oportunidade de fazer isso, amém? Louvado seja o